lugar, é uma grande honra estar aqui diante de uma plateia que, sem dúvida alguma, representa os profissionais de mais elevado caráter, ética e importância na sociedade, formada por vocês, auditores fiscais da Receita Federal. Em segundo lugar, gostaria de dizer que a minha palestra não é de motivação e autoajuda, é uma palestra de divulgação científica, é uma palestra onde eu os convido para fazer a mais importante viagem que o ser humano deve empreender nesta belíssima e cultíssima trajetória existencial, uma viagem para dentro de nós mesmos, para conhecermos pelo menos um pouco quem somos, qual a essência intrínseca que nos tece como seres humanos que vencem sempre, quais são os fenômenos que estão nos bastidores da nossa mente e que produzem as ideias, sejam elas belíssimas ou sejam elas aterradoras, e as emoções, sejam elas prazerosas ou encarcerantes e angustiantes. Queridos amigos, falar sobre o treinamento da emoção para ter uma felicidade estável e inteligente é falar sobre as ferramentas básicas e fundamentais para que o nosso eu seja autor da própria história. E previamente quero dizer que a humanidade tomou o caminho errado. Nós estamos adoecendo rápida e coletivamente nas sociedades modernas. E os números são eloquentes. Nós esperávamos que no século XXI, no apogeu da medicina, da psiquiatria e da psicologia clínica, bem como no apogeu da era das informações, onde nunca o ser humano teve acesso a tantos dados como em outra geração. Enfim, esperávamos ter uma casta de pensadores, esperávamos ter pessoas que acordassem pela manhã em todas as sociedades, em todas as instituições, que contemplassem o belo, cantarolassem, fizessem da vida um espetáculo imperdível. Esperávamos ter uma emoção estável, tranquila e serena, mas infelizmente 80% das pessoas estão apresentando sintomas de timidez e insegurança. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, devem desenvolver um transtorno depressivo, que é o último estágio da dor humana. 1 em cada 2 pessoas, ou estamos falando de mais de 3 bilhões de pessoas, devem desenvolver um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão, mas também transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade, transtornos fóbicos, transtorno do pânico e assim por diante. Nós temos que nos perguntar o que está ocorrendo. Queridos amigos, eu quero que você olhe para a sua história e se pergunte: como está a minha qualidade de vida? Até onde minha emoção é estável, tranquila e serena? Que tipo de história eu tenho construído? Seja na relação comigo mesmo, uma história interpessoal, ou seja na relação com as pessoas que não são caras. As relações interpessoais. Somos autores da nossa própria história? Somos livres para pensar, sentir e desejar? Não faz muito tempo eu dei uma conferência no Supremo Tribunal Federal e eu abordei do ministro que eleitor, ministro Aires Brito, se aposentar. Eu abordei que nunca nas sociedades modernas e livres houve tantos escravos no único lugar que é inadmissível ser prisioneiro, no território da emoção. Queridos amigos, o que é a liberdade? O que é ser livre? Quando você pensa, o que você pensa é o que realmente você intenciona construir como ideia, como raciocínio? Quando você sente, você tem plena liberdade para experimentar as mais excelentes emoções como desejo? Que liberdade é essa?